A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula das nossas lições bíblicas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Floresta. Nós estamos naquilo que nos propomos fazer e hoje trataremos da lição de número 2, com o tema A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós louvamos a Deus por esse privilégio e já pedimos você que se inscreva no canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Floresta, curta esse vídeo e seja edificado pela boa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me faço laudear nessa noite pelo nosso amado e querido irmão evangelista irmão Rafael Cavalcante, meu querido. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Deus te abençoe. Estou também acompanhado do querido diácono Gabriel Ramos, presidente da UMADFIB, meu amado. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que me sinto feliz e honrado estarmos aqui juntos para aprendermos um pouco da palavra de Deus. Vamos lá, meu amado irmão, minha amada irmã. Pegue a sua Bíblia, porque a lição é bíblica. Pegue o seu material, a sua literatura, que nós estaremos estudando nesse trimestre 13 lições com o tema A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O nosso tema é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo nos diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Nossa verdade prática nos diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos. O texto de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, e o texto de Mateus capítulo 3, até o versículo de número 10. Vamos à leitura, meus queridos. Acompanhe aí, junto comigo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Avance as páginas da sua revista e vamos adentrar a nossa introdução com o nosso querido irmão evangelista Rafael. Duas coisas importantes a se pontuar nessa lição. Ela nos fala a respeito da porta e do caminho estreito. Então são duas coisas. O Senhor Jesus disse em João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, e quem entrar por mim, salvar-se-á. Então essa porta estreita é Cristo. Uma vez que se aceita Jesus, irmão Gabriel, passa-se por essa porta. Uma vez que se passa por essa porta, que é Cristo, a pessoa entra então em um caminho estreito, que dá a ideia de ser um caminho difícil. Isso porque a Bíblia diz em Mateus 11, verso 12, evangelista Jadson, que o reino de Deus ele é tomado à força. Ou seja, a vida cristã ela é felicidade, mas ela não é facilidade. Queridos, o nosso tema diz a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Já na introdução, o comentarista destaca:
Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita. Então vejamos, partimos da consideração do que disse o reverendo pastor Billy Graham. A salvação é de graça. A porta está aberta. Mas o discipulado custa tudo o que temos. Nós precisamos entrar no caminho estreito e escolher percorrer nessa senda. Meus amados irmãos, partimos do pressuposto que a salvação não nos custou nada, porque em 1 João capítulo 4, versículo 19, o apóstolo destaca: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A abertura da porta não nos custou nada, é fato. Mas entrar por ela e seguir na senda até o céu, devemos destacar o que está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então o homem precisará optar por escolher entrar pela porta estreita e percorrer no caminho apertado, diácono irmão Gabriel. Nós sabemos que a porta estreita, evangelista Jadson, não é a única opção. O próprio Cristo ele vai destacar a porta estreita e também a porta larga. Mas nós vemos que a porta estreita ela vai conduzir nós a uma vida eterna com Cristo. E a porta larga, uma porta de facilidade, ela vai nos levar ao inferno. Não nos levar, mas aqueles que optam a passar pela essa porta larga vai conduzir à perdição. E muitos entram por essa porta de facilidade. E o próprio Jesus ele vai destacar que são poucos que entram pela porta estreita. E nós devemos optar para alcançarmos o céu, optarmos pela porta estreita. O que nós queremos acentuar de nota introdutória é que o homem é capaz de escolher. O pentecostalismo clássico, marca das Assembleias de Deus no Brasil, é arminiano por essência. Então, nós asseveramos de forma categórica que Deus fez um homem um ser moral capaz de se autodefinir. Então, o homem é capaz de escolher. Se discute na filosofia se o homem é um ser essencialmente bom, se o homem é um ser essencialmente mau. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 8, versículo 21, vai nos informar que Deus olha para o homem e vê que ele é mau desde a sua meninice, mas através da graça preveniente, Deus capacita o homem a ter condição de escolher entrar pela porta estreita. Tópico de número 1, portas e caminho. O tópico 1.1, a porta estreita. Nos fale dessa porta, evangelíssimo Rafael. Importante lembrar aqui que a palavra-chave da nossa lição é porta. E o que vem a ser uma porta? Uma porta é um meio pelo qual nós passamos de um cômodo para outro numa casa. Uma porta é um meio de passagem. É nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo se declarou como sendo a porta em João 10:9. Ele é o meio pelo qual nós passamos da morte para a vida. É através dele que nós que estávamos longe podemos chegar perto. É através de Cristo que nós que não tínhamos acesso a Deus, ao passar por ele, que é a porta, agora temos acesso à presença de Deus e temos comunhão com Deus. Evangelista Rafael, a porta, como o senhor bem apresenta, é o ponto de acesso. Sim. Mas Cristo deixa claro que a porta ela é estreita. O comentarista apresenta que essa ideia de renúncia, porta estreita, portanto, é uma ideia construída desde as concepções judaicas de religiosidade. Eu convido os irmãos a conferirem comigo Gênesis capítulo 35, 2. Olha o que o pai Jacó disse. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então vejam que essa ideia de desconstrução de uma vida pregressa para a construção de uma nova vida depois de um encontro com Deus, ela é desde os tempos mais remotos da dispensação patriarcal. E no Novo Testamento temos as palavras de Jesus, São Mateus capítulo 16, versículo de número 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará.
Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Vejam que a proposta objetiva nas palavras de Jesus é: cabe-nos uma escolha. Abrir mão do mundo inteiro, se possível fosse ter o mundo inteiro, em troca de receber a graça salvadora e o nome escrito no livro da vida de Diácono Irmão Gabriel. É interessante que o próprio Jesus ele vai dizer que ele é a porta. E nós vemos que a porta ela é estreita. E como o evangelista Rafael bem disse, a porta ela vai dar acesso ao caminho. E nós sabemos que nós fomos alcançados pelo próprio Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que nós estávamos mortos, mas ele nos vivificou. Então a porta é Cristo. E nós devemos porfiar por essa porta. Uma vida com Deus, meus queridos, pressupõe renúncias. Evangelista Rafael, um evangelho sem cruz não é evangelho. Verdade. O evangelho da Bíblia é o evangelho que tem cruz. E o convite de Jesus é: quem quiser vir após ele, Renuncie a si mesmo e faz o quê? tome sua cruz. Tome a sua cruz, meu irmão. A cruz era um instrumento de tortura feito sob medida. Então, quando você assume a carreira dos salvos, fique tranquilo. A sua já está reservada e preparada. Não é só a porta que é estreita, evangelista Rafael. O caminho também é apertado. Essa questão da cruz, você falou que ela era sob medida. Isso nos lembra, evangelista Jadson, da individualidade da salvação. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Meus queridos irmãos, avancemos agora ao tópico 1.2, o caminho apertado. Então ficou claro que, tendo acesso a essa nova vida, a porta é estreita. Só que o caminho que nos conduzirá nessa senda para a salvação em Cristo Jesus, o caminho também é apertado. Evangelista irmão Rafael, como conciliar isso? Porta estreita, caminho apertado. Como é essa vida com Deus nessa perspectiva de porta estreita e caminho apertado? Essa expressão caminho, que é comum nas páginas da Escritura, ela muitas vezes é num sentido figurado, se referindo à maneira de viver, ao estilo de vida, tal como aparece, Diácono Irmão Gabriel, no Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, que pauta a sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Esses princípios nem sempre são fáceis, por isso a ideia de caminho apertado. Inclusive, no fim deste ponto, o comentarista coloca um desses princípios que não são fáceis, que é amar o inimigo. É o que Jesus diz em Mateus 5,44, convido você a ler comigo. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Nós sabemos que isso não é fácil. E Jesus explica como devemos fazer isso. Ele diz: bendizei os que vos maldizem, ou seja, fale bem de quem fala mal de você. Segundo, ele diz: fazei bem os que vos odeiam, ou seja, não pague com a mesma moeda, faça bem a quem te faz o mal. E por fim ele diz: orai pelos que vos maltratam e perseguem, porque a maior prova de que você ama o inimigo ou perdoou alguém é você ser capaz de orar por ele. Isso não é fácil, é um caminho estreito, apertado, mas que conduz ao céu. Meus amados, o comentarista ele traz aqui uma abordagem se valendo dos idiomas originais, e ele vai dizer: não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tlibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente aborrecer, afligir, angustiar. Parece, Diácono Irmão Gabriel, Evangelista Irmão Rafael, que o Senhor nos prensa nesse caminho para tirar de nós aquilo que de melhor nós temos. E para isso, nós temos que compreender que os valores do reino são antagônicos ou opostos aos valores do mundo. Por isso, amai os vossos inimigos. Na década de 70 se pregava droga, sexo e rock and roll. Os valores do reino pregam intenções aversas disso, porque o reino prega: não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18. Fugir da prostituição, 1 Coríntios 6,18. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, Efésios 5,19. Então nós vemos de maneira clara e evidente que os valores do reino, nesse caminho apertado, são antagônicos
aos valores do mundo. Ou seja, Deus não aceita ninguém. Como é, diácono irmão Gabriel? Quando o próprio Jesus ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, nós vemos que o caminho ele vai destacar para a nossa conduta de vida, evangelista Rafael. Nós sabemos que a partir do momento que tomamos a nossa decisão de seguir a Cristo, sabemos, evangelista Jadson, que é uma dificuldade porque o caminho é apertado, a porta ela é estreita. Então, a partir do momento que nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós enfrentaremos dificuldades, temos que renunciar, temos que tomar a nossa cruz. E a respeito de caminho, do caminho, em Salmo 1 vai nos dizer, nessa questão de conduta, o verso 1, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, a partir do momento que nós seguimos a Cristo, nós temos que ter a noção que o caminho ele é apertado e que nós temos que ter noção da nossa conduta como cristão. Meus amados irmãos, eu sei que não soa politicamente correto, mas é imprescindível, insuperável nós afirmarmos que Deus não aceita ninguém como é, muito embora convide que venham como estáis. Mateus capítulo 11, versículo 28. O convite é, venham como vocês estão. Mas Deus não nos aceita como nós somos. Deus não aceita o gay, Deus não aceita o hétero, Deus não aceita o religioso como é, Deus não aceita o ateu como ele é, Deus não aceita o de direita, o de esquerda, o de centro, Deus não aceita ninguém como é. E é por isso que o caminho é apertado. Em contrapartida ao caminho apertado, o comentarista no tópico 1.3, ele vai falar que se o evangelho apresenta uma porta estreita e um caminho apertado, o secularismo e o mundanismo apresenta, evangelista irmão Rafael, uma porta larga e um caminho espaçoso. Ele coloca aí no início desse terceiro ponto que a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa expressão mundo, também comum no Novo Testamento, nós sabemos que ela vem do grego cosmo, e ela pode ter diferentes significados, evangelista Jadson, dependendo do seu contexto. Mundo pode se referir às pessoas. Foi esse mundo que Deus amou, diácono Gabriel, em João 3,16, e nós também temos que amar. Mas essa palavra mundo, na linguagem neotestamentária, também pode se referir ao sistema pecaminoso e mau que está sob o controle, regência e influência direta de Satanás. 1 João 5,19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E esse mundo, a Bíblia diz em 1 João 2,15, que nós não devemos amar esse mundo e nem o que nesse mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo e os que vivem nele estão no caminho largo, passaram pela porta larga, esse mundo de facilidade, ele possui valores que não servem para a igreja, que não servem ao cristão. No mundo, o aborto é considerado normal, o homossexualismo é considerado normal, a prática sexual antes do casamento é considerado normal, mas isso são valores mundanos, são valores de caminhos largos, fáceis, que não servem para a igreja. O conselho da palavra de Deus para nós está em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos entrar na forma do mundo, porque os valores do mundo não servem para a igreja. Meus amados, nós precisamos ressaltar que se a porta estreita e o caminho apertado indicam uma vida com Deus, a porta larga e o caminho espaçoso são, em síntese, o estilo de vida do homem sem Deus, entregue aos princípios e às vontades mundanas. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai falar o seguinte: não amem o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17. Então aqui nós temos a síntese da porta larga, não é? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, ou seja, uma vida completamente desregrada. E uma vida desregrada, sem limites, uma vida que não há disciplina, não é a vida das pessoas de sucesso.
E aqui, independentemente de uma abordagem religiosa ou não religiosa. Paulo, sabendo disso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 e 27, ele vai trazer o exemplo do atleta. Então, quando a gente vê um atleta no pódio, recebendo lá a medalha de ouro no seu pescoço, que coisa maravilhosa, né? Mas poucos sabem o quanto de coisa que ele teve que abrir mão para ele conseguir subir aquele pódio. E Paulo vai dizer, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, meus amados irmãos, se um atleta precisa regular sono, alimentação, vida social, o que vestir, o que comer, para alcançar esse pódio, nós, enquanto igreja, também precisaremos entender que porta larga e caminho espaçoso, Diácono Gabriel, não é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é muito interessante. Precisamos salientar que Jesus Cristo, ele é a porta e o caminho. Se nós escolhemos porfiar pela porta estreita e pelo caminho apertado, nós temos uma experiência com Jesus Cristo, com o nosso próprio Deus. Mas se optarmos por fiar pela porta larga e o caminho espaçoso, notoriamente teremos experiências com o diabo, que não tem como fugir. Jesus Cristo, porta estreita. Diabo, porta larga e caminho espaçoso. E nós temos que estar muito atentos às nossas escolhas, porque precisamos ter a noção do que é certo aos olhos de Deus, não o que é certo aos nossos olhos. Porque nós vemos que em Juízes, capítulo 21, versículo 25, o comentarista vai destacar que eles faziam o que era reto aos seus olhos. Nós temos que parar e pensar, é reto aos meus olhos, mas aos olhos de Deus. Como o evangelista Rafael bem disse, no mundo ao qual nós vivemos, o aborto é normal, o homossexualismo é normal, mas nós vemos que aos olhos de Deus isso é a abominação. Então devemos escolher viver com Cristo e deixar de lado esse caminho espaçoso. Amados, vamos avançar agora? Ponto número 2. Avance aí, se você quiser dar uma pausazinha, dê a sua pausa, tome a sua água, vá ao banheiro, já estamos aí com 23 minutos de aula. E vamos avançando. Tópico número 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Tópico 1. Uma porta aberta, porém difícil. Como é isso, evangelista Rafael? Ele coloca aí no início desse ponto que a porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Então, isso é algo importante se destacar. Essa porta para a salvação, ela está aberta, mas nós sabemos que um dia essa porta vai se fechar. Isso é muito bem ilustrado na parábola das 10 virgens, Mateus 25, versículo número 10, quando as loucas chegaram atrasadas, a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Jesus, ele tem a chave e a porta que ele abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Hoje a porta para a salvação está aberta para você, meu querido ouvinte, mas nós sabemos que um dia as pessoas não vão ter mais essa oportunidade. O conselho da palavra de Deus está em Isaías 55, verso 6 para nós. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Por que desse conselho? Porque um dia Deus estará longe, um dia Deus não poderá ser encontrado. E quando isso? Quando os olhos se fechar e o corpo descer a tumba fria e a alma for puxada para um lugar que a Bíblia chama de inferno. Ali talvez seja o lugar que há mais clamor e mais arrependimento, mas a porta está fechada para sempre. A pessoa pode clamar e pode arrepender ali, mas já é tarde demais. Queridos irmãos, vejam que, segundo as orientações do reverendo pastor Napoleão Falcão, o inferno é a antessala para o lago de fogo. É o lugar de espera. Todavia, hoje, a porta está aberta diante de nós. Apocalipse, capítulo 3, versículo número 8. Eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Então, nós temos uma porta. A porta da salvação está aberta. Todavia, essa porta é estreita. Difícil de passar por ela.
na leitura bíblica em classe, você pode voltar as páginas aí, você vai ver Mateus capítulo 7, versículo 14. É uma constatação, olha. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, é difícil passar. É difícil passar. Mas me parece que tem gente que está querendo larguecer a porta. Querer aumentar o tamanho da porta. E eu quero trazer aqui a letra, né, do hino, da história das nossas Assembleias de Deus, os pregadores de rosa. Olha o que diz a letra do hino. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá a Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Linda canção, não é, Diácono Gabriel? Realmente, nós vemos que Jesus Cristo, ele prega os benefícios que o reino vai te trazer. Mas ele não esconde as dificuldades que nós devemos enfrentar. Ele vai dizer, olha, para você me seguir, é preciso você negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Jesus Cristo, ele nunca escondeu as dificuldades. Então é preciso renunciarmos. É uma luta constante. Essa luta ela é diária. Como o senhor bem disse, evangelista Jades. Os nossos pais na fé, eles sempre destacavam, a porta é estreita, não tem como passar com bagagem, não. E nós vemos que realmente é dificultoso o caminho para chegar ao céu. É preciso renúncia, deixar o orgulho, deixar o egoísmo, a vaidade de lado para chegarmos até o céu. É interessante nós compararmos essa porta aberta, porém difícil, como um contrato de adesão de banco. Os contratos de adesão têm como peculiaridade serem contratos em que a gente não discute as cláusulas. Ou você adere integralmente, ou você não adere. E o evangelho também é assim. O evangelho não é à la carte. O evangelho, ou você adere ao evangelho integralmente e compreende o que é o evangelho e aceita-o de maneira integral, ou você não aceita. E nós aqui não estamos falando, irmãos, de adesão a instituições tão somente humanas. Estamos falando de questões espirituais. Então, ou você se entrega de espírito, alma e corpo para Deus em 100%, 99,9% ele não aceita. Então, a porta está aberta, mas a entrega precisa ser total. Tópico 2.2. As oportunidades da porta larga são atraentes, evangelista Rafael? Nesse ponto, eu gostaria de destacar o texto de 1 Coríntios 6, verso 9 a 10, que o nosso comentarista coloca para nós aqui, onde nós vamos ver 11 oportunidades da porta larga, 11 classes de pessoas que não herdarão o reino do céu. Convido você a abrir o texto. A Bíblia diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, aquele que pratica injustiça, compra e não paga, dá prejuízo no seu próximo, pega emprestado e não devolve, enfim, pratica todo tipo de injustiça, é o primeiro da lista. E ele continua, nem os devassos são os que vivem na imoralidade sexual, nem os idólatras são os que tiram a glória de Deus e dão para imagem de escultura, dão para Maria, dão para santo, dão para criatura. Ele continua, nem os adúlteros são os que quebram a aliança sagrada do matrimônio. Ele diz, nem os efeminados são os homossexuais passivos, nem os sodomitas são os homossexuais ativos. Ele diz, nem os ladrões, e ladrões há de vários tipos. Existe o furtador que rouba a escondida, existe o assaltante que rouba a mão armada, existe os ladrões de colarinho branco que roubam numa canetada, num esquema só, milhões, desviando o erário público e prejudicando a população. Ele continua dizendo, nem os avarentos são os que amam o dinheiro. Ele diz, nem os bêbados são os que se embriagam, e ele
diz: nem os maldizentes são os fofoqueiros, são os que falam mais da vida dos outros do que se preocupam com a própria vida. E ele encerra falando: nem os roubadores. Talvez alguém pense que ele repete, porque ele já tinha falado ladrão, e ele encerra com roubadores, mas ele não repete. É a inspiração do Espírito Santo que o faz colocar novamente. Ladrão são os que roubam do homem, roubadores são os que roubam de Deus. Como alguém rouba de Deus? Malaquias 3:8, quando ele não entrega os dízimos e as ofertas alçadas da casa do Senhor. Então aqui, nestas 11 classes de pessoas, nós temos o que poderíamos chamar para alguns de oportunidades atraentes, que é o que esse ponto trata, mas não vale a pena, porque é passageiro e não vai conduzir ao céu. Há sociólogos que apontam que nós vivemos um período chamado de pós-modernidade. E eles dizem, a teoria da nova era, que a era que nos passou foi a era de peixes, o símbolo do cristianismo. E que agora nós vivemos a era de aquário, onde você prende o peixe. E exatamente nessa era pós-moderna que nós temos que avaliar o tipo de igreja e o tipo de crente que nós temos nos tornado. E nós temos aqui, à luz da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 22, duas igrejas que são dois cases, um case de sucesso e um case de insucesso. Filadélfia, um case de sucesso, e eu digo pelos parâmetros espirituais. Laodiceia, um case de insucesso pelos parâmetros espirituais. Então eu pergunto a você, meu amado, que tipo de crente você é? Laodiceia, porta estreita, caminho apertado? Perdão, Filadélfia, porta estreita, caminho apertado? Ou Laodiceia, porta larga, caminho largo? Essa é a reflexão que nós temos que propor para si. Tá? O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então veja que tipo. Eu vou procurar uma igreja onde eu me sinta bem. Diácono Gabriel, essa é a igreja que nós não temos que estar. Porque a igreja que nos faz bem é a igreja que nos confronta, não a igreja em que nós nos sentimos bem. E nós vemos que a porta estreita, evangelista Jadson, ela não é atraente. A porta larga, ela vai trazer um atrativo e muitos porfiam por ela. Como o senhor bem disse, hoje são tantas igrejas que não são pautadas pela própria palavra e muitos escolhem congregar nessas igrejas, escolhem porfiar por este caminho por causa da facilidade. E nós vemos que a facilidade, ela nos distancia de Deus. O amor ao mundo, ele nos distancia de Deus. E o evangelista João, ele vai dizer que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo João, ele foi bem enfático em dizer que o amor do Pai não está nele. E o evangelista Mateus, ele vai dizer que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E nós vemos que o diabo, o foco dele não é somente o nosso coração. O foco dele é o nosso tesouro, porque a partir do momento que ele rouba o nosso tesouro, ele já prende o nosso coração. Queridos, e quando nós falamos aqui de facilidades, nós não estamos falando de liturgia, de tradição e costumes locais, nós estamos falando de doutrina objetivamente bíblicas. Porque o comentarista pôde dizer que se você quebra um princípio, pelo princípio você vai ser quebrado. Então, apesar das oportunidades da porta e do caminho largo serem atraentes, temos que lembrar o que Paulo disse a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Em verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão. Por mais atraente que seja ir em direção a esse caminho de facilidades, que nós venhamos ter graça do Espírito Santo para optar pelo caminho certo. Ponto 3 do tópico 2. Razões das exigências. Por que, então, que a gente tem que passar por tantas dificuldades e tantos pré-requisitos, evangelista Rafael? Nesse ponto, evangelista Jadson, o comentarista vai nos dizer que o evangelho, ele nos faz andar como Cristo andou. E aí ele cita aí, perto do finalzinho do ponto, 1 João 2,6, que diz que quem cuida estar nele, em Cristo,
tem que andar como ele andou. Ou seja, Cristo é o nosso modelo, o nosso referencial. 1 Pedro 1,15 vai dizer: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em João 13, verso 15, o Senhor Jesus vai dizer: eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. Então, o modelo de um aluno é seu professor, o modelo de um discípulo é seu mestre, o modelo de um servo é seu senhor, o modelo de um filho é seu pai, o modelo de uma ovelha é seu pastor, o modelo de um soldado é o seu general, e o modelo da igreja tem que ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma das exigências do Evangelho, essa é uma das exigências do reino de Deus, parecer com Cristo. Porque se nós não parecermos com Cristo na terra, nós não poderemos parecer com Ele no céu. A nossa oração deve ser para que o Espírito Santo imprima em nós, diácono irmão Gabriel, imprima em nós o Espírito Santo, que Ele imprima em nós o caráter de Cristo. Paulo deixa isso muito claro em Filipenses 2,5, quando ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em Antioquia, os cristãos foram chamados assim pela primeira vez. Cristãos. E o que é o cristão? Etimologicamente, a palavra aponta que o cristão é o pequeno Cristo. Ou seja, o cristão, objetivamente, ele é a réplica de Cristo. Então, o nosso ideal de santidade, porque Pedro disse, sede santo, porque o Senhor disse, sede santo como eu sou santo. Então, o nosso ideal de santidade é Jesus. O nosso ideal de santidade é nos tornarmos parecidos com Jesus. A teologia sistemática, quando trata da soteriologia, do efeito da santificação, ela vai dizer dessa santificação posicional, que é aquela que acontece no momento da justificação e da regeneração. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino dos filhos do seu amor. Salmo 40. Os nossos pés é tirado de um lugar de lama e colocado sobre a rocha. Nós temos agora aquilo que se chama de santificação progressiva, que é o apóstolo Paulo escrevendo lá em Coríntios capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados o quê? De glória? Em glória. Então a vida com Deus, as razões dessas exigências, é que nós olhamos para o retrovisor para ver o caminho que a gente não vai voltar. Porque o caminho nosso é de glória em glória. Então, assim, o ideal nosso é ser hoje melhor do que ontem, mas ser hoje pior do que amanhã, porque amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. É o que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Aquele que é santo, santifique-se o quê? Mais ainda. É como alguém que, por capricho, quer limpar mais a roupa que aparentemente já está o quê? Limpa. Então, esta é, diácono irmão Gabriel, as razões, dentre muitas outras, dessa exigência de entrarmos por essa porta e de perseguirmos nessa senda apertada. Como os senhores bem disse, o Evangelho, ele nos faz caminhar em santidade. O Evangelho de cruz, ele faz nos santificar cada dia mais e mais. E o escritor aos Hebreus vai dizer que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Como o evangelista Jades bem disse, é um processo. Todos os dias precisamos estar nos santificando. Não significa se eu me santificar hoje, amanhã não é preciso. É preciso todos os dias porque é um processo. E nós estamos numa luta constante. Essa luta é todos os dias. Então nós temos que ter a noção que nós servimos a um Deus santo. O profeta Isaías, quando ele vai ter a visão, no capítulo de número 6, ele vai ver os serafins proclamando entre eles que o Senhor era santo. Então, se o nosso Deus, a qual nós servimos, ele é santo, é preciso andarmos em santidade. É difícil, são propostas todos os dias, mas é preciso trilharmos pelo caminho da santificação. Meus amados, nós estamos caminhando agora para os momentos finais de nossa pré-aula. Vamos adentrar agora, então, no tópico de número 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Então, tem um caminho que, entrando por uma porta, nos conduzirá ao céu. Tá? Lembro-me aqui do livro, do clássico O Peregrino. E nós vamos tratar disso agora.
Tópico 3.1, evangelista Rafael. Arrependimento de pecados. O que seria isso? Como definir esse conceito tão importante e imprescindível para o cristianismo? Uma vez que a pessoa deseja passar por essa porta estreita, a qual é Cristo, a primeira coisa que ela tem que fazer, arrepender-se dos seus pecados. Esse é o ponto. Segundo o que nós temos em Mateus 3, verso 2, essa foi a mensagem que Cristo pregou, ou melhor, foi a mensagem que João Batista pregou, e também Cristo pregou em Mateus 4, verso 17. A mensagem é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ou seja, se alguém deseja fazer parte do reino de Deus, tanto no presente como no futuro, a primeira coisa que é preciso fazer, se arrepender dos seus pecados. E esse arrependimento, nós poderíamos dizer que ele é três coisas. Primeiro, arrependimento é mudança de mente. Quem arrepende, reconhece na mente que errou. Segundo, o arrependimento, evangelista Jadson, é a tristeza emocional segundo Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 2, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então, quem arrepende, ele fica triste pelo pecado que cometeu. E, por fim, o arrependimento, em terceiro lugar, é uma mudança de atitude. Uma pessoa que arrependeu de verdade, diácono irmão Gabriel, ela muda de conduta, ela muda de vida. Se antes ela ia na direção do pecado, agora ela vai na direção da santidade de Deus. Eu acho que vale a pena nós pontuarmos também que o remorso é diferente de arrependimento. No remorso, a pessoa até reconhece que errou, até fica triste porque errou, mas no remorso a pessoa não muda de vida, não muda de conduta. Remorso foi o que Saul sentiu, remorso foi o que Judas Iscariote sentiu, e o fim deles foi o suicídio, perdendo a oportunidade de salvação, porque o remorso não conduz ninguém ao céu, mas o arrependimento verdadeiro, esse sim, nos levará ao céu. Interessante essa abordagem de nós diferenciarmos remorso de arrependimento. Por quê? Um exemplo bem prático que eu gostaria de apresentar. Um indivíduo que está praticando dieta para emagrecer, se ele quebrar a dieta por uma causa ou por uma coisa, se ele sentir remorso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pensar o seguinte: já que eu quebrei a dieta, eu comi um brigadeirozinho, agora eu vou comer um tabuleiro de bolo inteiro. Porque o remorso nos leva à autocomiseração, mas não à mudança de rota. Sim. Então, por exemplo, nós temos na história dos evangelhos, na história de Jesus e seus santos apóstolos, temos o exemplo de Pedro e Judas. Em certo ponto, podemos afirmar que os dois o quê? Traíram Jesus. Cada um ao seu modo. Judas o entregando e o vendendo e Pedro o negando. Só que nós vemos o quê? A partir da atitude deles, um sentiu arrependimento e tornou-se o pastor da igreja de Jerusalém, e o outro sentiu tão somente o quê? Remorso. E se precipitou tirando a própria vida. Então o que o Senhor quer de nós é arrependimento. Arrependimento, irmãos, nos leva à ideia de conversão, que é mudança de rota. Se você estiver numa cidade grande, em um anel viário, e você erra o lugar de entrar, para você voltar para o caminho certo, você tem que entrar no retorno. Você faz o retorno para entrar para o caminho correto. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Ainda que você tenha que andar muitos quilômetros, mas para você voltar para o caminho certo, você tem que fazer o retorno. E arrependimento não é pegar um atalho. Arrependimento é entrar no retorno. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2 nos diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Diácono, irmão Gabriel, arrependimento é desprezar todas as vozes, como diz aqui o escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo 1, a nuvem de testemunhas, é desprezar todas as vozes que nos dizem nada a ver, não tem importância, isso é coisa do passado, é esquecer. O comentarista disse que o arrependimento compreende uma renúncia ao pecado. É o pecador, Diácono Gabriel,
renunciar. Paulo disse, muitas coisas me são lícitas, mas para o arrependido, elas não mais me convêm, Diácono Gabriel. Isso é interessante associarmos o arrependimento com o remorso, porque nós vemos que o arrependimento, ele nos aproxima mais de Deus. O arrependimento, ele mostra que nós somos miseráveis pecadores e precisamos reconhecer o nosso erro para nos aproximar de Jesus. E nós vemos que Jesus Cristo, ele deixa claro que o arrependimento, ele é necessário. João Batista, ele prega sobre o arrependimento. O próprio Jesus Cristo, ele prega sobre o arrependimento. Então é necessário, existem 2 pilares, que é o crer em Cristo Jesus e nos arrependermos do nosso pecado. Nós vemos que muitas pessoas, elas às vezes não conseguem firmar na sua vida cristã, porque elas não arrependeram de fato. Tiveram, digamos assim, somente um remorso do seu pecado e não vivem um verdadeiro arrependimento. E o arrependimento, ele é tão necessário que nós vemos que uma nação inteira ela foi salva através da pregação do profeta Jonas, porque se arrependeram. Então, o arrependimento, ele é necessário para alcançarmos a misericórdia do Senhor. O arrependimento muda sentença. Muda a sentença. O arrependimento, objetivamente, meus irmãos, muda a sentença. E não há arrependimento genuíno, ponto número 2 do tópico 3, sem confissão de pecados. Um arrependimento genuíno será constatado mediante, evangelista Rafael, a confissão de pecados. A confissão de pecados, ela se faz necessária para eliminar a culpa, para eliminar a tristeza do coração e da alma do indivíduo. No Salmo de número 51, que é o Salmo da confissão de Davi pelo seu pecado, no verso 12 ele vai dizer, torna-me dar a alegria da salvação. Porque enquanto ele não confessou o seu pecado, ele não sentiu alegria, ele estava triste. É bem verdade que nós devemos fazer de tudo para não pecar. Porque o pecado ele não traz felicidade, o pecado traz tristeza. O ato do pecado pode ter sabor de mel, mas a consequência é amarga como fel. Então, o conselho bíblico é, faça de tudo para não pecar. Mas se de tudo por um tropeço, um acidente de percurso, um erro de alvo, o crente, o cristão pecar, ele precisa reconhecer, ele precisa confessar o seu pecado a quem é devido. Se o pecado é contra Deus, confesse a Deus. Se o pecado é contra o próximo, confesse ao próximo. Se o pecado é de escândalo à igreja, confesse a direção da igreja. Se o pecado é criminoso, você é advogado, você há de concordar. Se o pecado é criminoso, deve-se confessar a Deus, deve-se confessar a igreja, mas deve-se confessar também às autoridades civis competentes para a pessoa pagar pelo seu crime. Seja como for, a confissão é necessária. Provérbios 28:13, que ele cita no final desse ponto, vai nos dizer que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançar o quê? A misericórdia do Senhor. É isso. Temos que compreender, meus irmãos, primeiro a definição do que é pecado. A palavra pecado, do original grego, é harmation, né? Por isso temos na teologia sistemática a harmatiologia, ou a doutrina que estuda o pecado. E o que seria o pecado? O evangelista Rafael trouxe aqui em síntese. O pecado seria errar o alvo. A primeira coisa que nós temos que compreender é que se compara, nessa exposição de errar o alvo, ao arqueiro que está dedicando para competir e quando ele não acerta o alvo na mosca, ele diz, pequei ou errei o alvo. Então o pecado, ele precisa ser na vida do cristão um acidente. Então, meus amados irmãos, olha aqui para a câmera. Essa história de você ficar falando, eu peco de dia, peco de noite, peco de madrugada. E tem quem diga assim, peco até orando. Peca até dormindo. Essa é uma apologia ao pecado. Tá? E nós não pensamos assim. Em Tiago capítulo 5, versículos 16 e 17, o apóstolo diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o pastor Severino Pedro, já descansa no Senhor, ensinava que dos pecados cometidos fora do corpo, contra Deus, a Deus nós devemos confessar. Os pecados cometidos no corpo contra Deus, a Deus devemos confessar. Os pecados cometidos contra o próximo, no corpo ou fora do corpo, ao próximo devemos
confessar. E devemos confessar ainda, evangelista Rafael e diácono Gabriel, a autoridade eclesiástica da igreja. Porque se pecarmos no corpo ou fora do corpo contra a santidade da igreja, aqui se cumpre Tiago 5,16. Confessai uns aos outros as vossas culpas, especialmente ao pastor da igreja, que a depender da situação vai ter que aplicar uma disciplina. E a depender da administração e da governança eclesiástica da igreja, você vai sofrer e colher consequências por conta disso. Evangelista Rafael, o pecado tem nome. Exatamente. Pecado tem nome. Então não adianta chegar diante da igreja, eu quero pedir perdão aos irmãos pelo um pecado cometido. Porque todo mundo peca. Pessoalmente falando, eu não sou capaz de perdoar assim. Por quê? Porque eu não sei o que o indivíduo fez. Pecado tem nome, então tem que ser falado o que você fez, meu irmão. Então tem gente que está igual o peixe, que Pedro tirou a moeda de dentro dele, está entalado. Então joga para fora, em nome de Jesus. Confessa para a esposa, confessa para os filhos, confessa para Deus, confessa para o pastor da igreja, confessa para a igreja. Porque aquele que confessa e deixa, como já foi dito, alcança a misericórdia, diácono Gabriel. É interessante, nós devemos conhecer, reconhecer a nossa condição. Nós somos pecadores. E nós sabemos que todos, obviamente, temos o pecado originário, mas tirando isso, nós pecamos. Mas como foi bem dito, o pecado ele deve ser um acidente. Mas é óbvio que nós devemos associar que o pecado ele vai trazer consequências. Pode ter o arrependimento, mas a consequência ela não deixa de ser estabelecida para o indivíduo que comete o pecado. Então, a confissão ela é necessária. Nós devemos crer, e nós cremos assim, como foi bem dito anteriormente pelos senhores, que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E aquele que encobre as suas transgressões, ele não prospera. Então nós vemos que a prosperidade, ela não está somente associada à questão financeira. Para nós sermos prósperos, se existe pecado encoberto, precisa ser confessado, porque não vai prosperar. E o comentarista, o pastor Osiel Gomes, ele vai destacar que assim quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. É aquela parábola do publicano, né? O camarada ia lá para a esquina, em vez dele confessar diante de Deus as suas dificuldades, ele fazia questão de apontar para Deus as suas qualidades. Ele dizia, Senhor, eu dizimo tantas vezes. Fariseu, né? O fariseu. Eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então alguém olhou e falou assim, não, eu não sou bom assim não. Tenha misericórdia de mim. O publicano. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Então isso é confissão de pecado, é chegar diante de Deus, irmãos, tirar a máscara. Reconhecer, né, a nossa condição. Isso, reconhecer, tirar a máscara, tirar a maquiagem, os confetes e reconhecer objetivamente que é pecador e que precisa da misericórdia. Ponto 3. Vamos lá, arrependimento de pecados, confissão de pecados e a consequência disso é um genuíno arrependimento. E o tópico não vai nos dizer, o ponto, produzindo frutos de arrependimento, evangelista Rafael. Isso foi o que o João Batista pregou em Mateus capítulo 3, verso 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso significa que aquele que se arrependeu, ele precisa demonstrar, evidenciar esse arrependimento. É interessante que a Bíblia traz o arrependimento como um fruto. E fruto nos remete à árvore, evangelista Jades. E o que seria uma árvore boa? Uma árvore boa não é aquela que dá fruto só uma vez. Uma árvore boa é aquela que de tempo em tempo, de ano em ano, ela produz fruto. Então, isso nós podemos aplicar na nossa vida. Apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, o nosso corpo ainda é de carne, ainda que acidentalmente, sem intenção, pecamos. 1 João 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e não há verdade em nós. E se pecamos, ainda que sem a intenção, precisamos continuamente, evangelista Jades, ao longo da nossa vida, produzir esse fruto, o fruto do arrependimento, até que nós cheguemos, diácono irmão Gabriel, à estatura de varão perfeito, a completa imagem, a perfeita imagem de Cristo Jesus, quando então chegaremos no céu e o pecado
não terá mais influência, efeito sobre nós. Eu quero convidar os amados a voltarmos lá para Mateus capítulo 3, porque o comentarista ele vai abordar isso agora. Versículo de número 6 a seguir, ele diz: E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então veja bem, ele aqui vai citar duas classes políticas e religiosas que haviam nos dias de Jesus e foram considerados os maiores opositores de Jesus: saduceus e fariseus. Existem comentaristas que vão apontar que João provavelmente teve uma influência dessa facção dos saduceus, porque eles eram mais enclausurados e João também assim se comportava. Em relação aos fariseus, é importante nós notarmos que, do ponto de vista sistemático e conceitual, os fariseus acreditavam em coisas que nós acreditamos. Acreditavam em anjos, nós acreditamos em anjos. Acreditavam na autoridade das Escrituras, nós também acreditamos. Acreditavam na vinda do Messias, nós também acreditamos. Acreditavam na ressurreição, nós também acreditamos. Eles acreditavam certo, admitiam conceitualmente aquilo que era certo, mas praticavam o quê? Errado. Jesus, por diversas vezes, lançou o rosto à hipocrisia deles, dizendo que vocês são sepulcros o quê? Caiados. O que é um sepulcro caiado? Bonito por fora. Isso. É um sepulcro que o construtor preocupou-se em ornar ele do lado de fora para esconder o quê? A sujeira e a imundície que está do lado de dentro. Então, meus amados irmãos, o fruto digno de arrependimento não é a nossa declaração de fé teologicamente correta. O fruto digno de arrependimento é a nossa prova de conduta. A nossa fé não é provada e aprovada quando declaramos a nossa fé conceitualmente, mas quando praticamos ela no dia a dia, nas nossas relações comerciais, na nossa convivência familiar, na convivência na igreja, tá? Porque não está escrito à toa, suportai-vos uns aos outros em amor. Não está escrito. E isso é fruto digno de arrependimento. Então, diácono irmão Gabriel, é mais profundo do que se apresenta o fruto digno de arrependimento. É mais do que a roupa, é mais do que a declaração conceitual. É uma vida que manifesta o arrependimento. Nós temos que ficar atento para não cairmos no erro dos fariseus e saduceus, que era a hipocrisia. A hipocrisia era muito grande. Às vezes nós queremos apontar o erro do outro e não vemos os nossos erros. E Jesus Cristo ele vai dizer que pelos frutos os conhecereis. E nós vemos que é preciso produzirmos frutos dignos de arrependimento e não vivemos atrelado à hipocrisia, porque a hipocrisia é um grande perigo. Às vezes queremos colocar uma carga pesada no ombro do outro e tiramos a nossa parte. E é preciso estarmos sempre atentos, buscando a nossa melhoria e produzindo assim o fruto digno de arrependimento. Sabe que a minha maior pergunta, meus irmãos, será que o hipócrita sabe que é hipócrita? Isso que nós temos que nos perguntar. Será que alguém atinge um nível de hipocrisia que ele se torna insensível e ele acha que ele é um sincero? O cara de pau, esse é o hipócrita genuíno. Mas nós vemos que quem de fato se arrepende, confessa os seus pecados e na sua conduta mostra fruto ou frutos dignos de arrependimento. Meus queridos, vamos agora à nossa conclusão. Passou tão rápido, não é? É assim mesmo. Quando a palavra vem de Deus, ela é boa, é produtiva e a gente nem vê o tempo passar. Conclusão. No momento que inicia na sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Evangelista Rafael, só palavra de conclusão. Uma vez que a pessoa aceitou Jesus e passou por essa porta, entrou pelo caminho estreito, ela deve seguir o conselho paulino de Filipenses 3, verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para aquelas que estão adiante de mim. No reino de Deus não tem espelho e retrovisor. Nós não fomos chamados para olhar para trás. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, a qual ficou convertida numa estátua de sal porque olhou para trás. Então, uma vez nesse caminho, devemos prosseguir nele até o fim. Porque a salvação não é para quem para no início, a salvação não é para quem para pelo meio. Jesus disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse em Apocalipse 2, verso 10, seja fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Diácono, irmão Gabriel, sua palavra de conclusão. Nós aprendemos com essa lição a importância de optarmos a porta estreita e o caminho apertado. Mas devemos destacar a dificuldade que nós enfrentamos. Mas nós sabemos que essa dificuldade vai nos levar ao céu. E a facilidade que a porta larga e o espaço que é largo também, ele vai nos levar ao inferno. Então nós temos que associar que a porta estreita, ela nos leva a ter experiência com Jesus. E a porta larga, ela leva a ter experiência com o diabo. E são muitos que optam pela porta larga por causa da facilidade. Mas nesta lição nós aprendemos que é preciso escolhermos o caminho certo. E o caminho certo é Jesus Cristo, o único que vai nos levar até Deus o Pai. Meu irmão, minha irmã, você que se considera crente, provavelmente você também se considera protestante. E é da raiz da palavra protestante, protestar. Então nós aprendemos nessa lição que enquanto o mundo diz está liberado, a igreja declara objetivamente que está o quê? Proibido. Porque isto é ser protestante. É entender que a nossa proposta de vida e de prática é oposta aos valores mundanos. E nós encerramos trazendo Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer a sua atenção. Você é o nosso convidado para frequentar os nossos cultos na Assembleia de Deus, Ministério Floresta, na Avenida 7 de Novembro, número 600, lá no alto da colina. Às terças, a partir das 19 horas, às quintas, a partir das 19 horas, no segundo sábados, as nossas santas ceias, em todos os domingos pela manhã, a partir das 8 horas, e nos domingos à noite, a partir das 18 horas. Que o Senhor nos abençoe e que a bênção de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.